Olá, internauta! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Plenário. Hoje a nossa conversa é sobre garimpo, numa Amazônia cheia de contrastes, de desafios, e de dilemas também. A nossa conversa hoje é com a especialista em garimpo, doutora Tânia Sena. Ela também é advogada e é vice-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento do município de Porto Velho. A gente vai conversar sobre garimpo, obviamente, vamos falar também sobre o papel do Estado e sobre o imenso desafio de equilibrar economia e meio ambiente. Eu convido você a acompanhar essa nossa conversa porque ela está muito interessante. Plenário está começando. Doutora Tânia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e participar dessa conversa, que acende aí muitos temas polêmicos, É. muitas discussões, né? E que às vezes é discutido de forma muito razoável, né? Não com profundidade. Esse espaço é todo seu hoje. Obrigada, Josi. Eu agradeço demais. Eu falar do que eu amo, do que eu gosto, do que eu vivo a vida toda, para mim é sempre um prazer. E eu estou sempre aberta, sempre que precisar, que quiser conversar sobre o assunto, eu estou aqui. Opa, ótimo. Então vamos começar falando sobre o fato de você ter crescido acompanhando o garimpo de perto. Seu pai, É né, estava garimpeiro. nessa, é garimpeiro. E o garimpo faz parte da sua história e também da sua trajetória profissional. E eu gostaria de saber como é que você, nessa encruzilhada onde se cruzam ali o direito, o garimpo, agora a função pública, como é que você se vê nesse processo todo? Quem é essa Tânia? Então, a Tânia, ela é a filha de um garimpeiro, com uma garimpeira, né, que era minha mãe. Meu pai é garimpeiro desde 1981. A minha mãe, infelizmente, faleceu, vai fazer 5 anos, mas esteve a vida inteira ao lado do meu pai, trabalhando, ajudando, dando suporte. E eu cresci no garimpo. Nas férias escolares, eu estava no garimpo onde meu pai estava, eu estava sempre com ele, oficinas e tudo. Quando eu terminei o ensino médio, aqui em Porto Velho só tinha duas faculdades, na época, Direito e Contabilidade. E eu sabia que contabilidade não era para mim. Eu falei, então eu vou fazer Direito. E aí eu fui, me formei. E quando eu me formei, minha mãe disse assim: você vai ser juiz? Eu disse: não, eu vou trabalhar com meu pai na cooperativa. Não, você não vai. Vou. E desde então eu fui trabalhar com ele na cooperativa, e aí já se vão quase 17 anos. E eu conheço tudo que você possa imaginar de garimpo, de rio, de Rondônia, Pará e Amazonas, porque além de defender, a cooperativa também faz a legalização das áreas. Então a gente faz as vistorias, a gente fazia o acompanhamento dos fiscais, inclusive da polícia se precisasse, era tudo a cooperativa que dava esse suporte, e eu estava em todos eles. Então, cada riozinho que tem garimpo, cada cidadezinha eu conheço praticamente, não vou dizer 100%, mas 80% eu conheço. Lá no comecinho, quando seu pai começou no garimpo, as leis eram a regulação era diferente. Hoje, eu acho que vocês estão sendo mais vigiados, né? A coisa mudou um pouco de figura. O que mudou de fato de lá para cá nas leis, essa regulação toda? Na verdade, infelizmente, o garimpo, eu não sei te precisar em qual momento essa chave virou, mas o garimpo deixou de ser considerado uma profissão de respeito, geradora de emprego e renda, para virar uma profissão de criminoso. Eles consideram dessa forma. Quando meu pai começou no garimpo, em 1981, e depois que as balsas viraram dragas e a tecnologia foi chegando e as coisas foram se aperfeiçoando, naquela época existia uma reserva garimpeira, que ainda existe, mas existe uma reserva garimpeira. O garimpeiro tinha uma carteirinha de matrícula, que era do Departamento Nacional de Produção Mineral, e ele pegava a produção dele e vendia na Caixa Econômica Federal. Era bem simples. E declarava seu imposto de renda, fazia tudo normal. Em 2008, foi publicada uma lei, a Lei 7.805, que veio a fazer umas mudanças, porque aí o regime mudou para permissão de lavra garimpeira, que quer dizer uma lavra de aproveitamento imediato, aquela que você não precisa pesquisar, que você não precisa fazer um relatório final, porque como é rio, no rio não dá para pesquisar. Você não consegue ter uma dimensão do potencial a ser explorado naquela região. Tanto é que eu costumo dizer que na região garimpeira de rios,
não tem exaurimento de jazida, ou seja, o ouro não acaba. Por quê? A prova disso é o Rio Madeira, é o Rio Tapajós, são os rios do Amazonas que tem garimpo desde 1978 e o ouro não acabou. Porque ele se move, ele se locomove, ele desce dos Andes e ele, conforme a cheia vazante do rio, ele muda de lugar. Então não existe um exaurimento, ela não acaba e nem vai acabar. Ele muda de lugar, mas não acaba. E com essa permissão de lavra garimpeira, os garimpeiros tiveram que fazer requerimentos, novos requerimentos que a gente já tinha feito desde 98. As cooperativas começaram a se fortalecer, que são cooperativas que têm o direito de requerer mais área. Mas o garimpo começou a sofrer uma perseguição muito grande. Hoje, a gente trabalha assim, pensando no que vai. Eu digo a gente trabalha porque eu saí da cooperativa recentemente, mas a cooperativa não saiu de mim. Então, assim, a gente sempre trabalhou à frente, pensando no que poderia acontecer, o que as pessoas poderiam vir a fazer para a gente ver o que a gente conseguia minimizar. Por exemplo, agora o projeto da rastreabilidade. Hoje está em teste, quase que 100% funcionando, a rastreabilidade, que você vai ter o local do ouro, de onde ele é extraído, monitorado até chegar na DTVM, para mostrar mais uma vez que o garimpeiro está fazendo a coisa certa, trabalhando do jeito certo, não está tirando ouro em área ilegal. Então, a gente está sempre buscando provar que o garimpo é bom, que o garimpo é legal, gera emprego e renda, mas infelizmente a gente tem sofrido uma pressão muito grande. Se a gente for falar em números, não sei se você tem esses dados, Hum. mas quantos garimpeiros hoje tem no estado? No estado de Rondônia, eu não vou saber te dizer, mas em Porto Velho, nós temos aí pelo menos umas 5.000 pessoas. Nossa, é bastante gente. E famílias, assim, pessoas, famílias completas, vai dar umas 12, 13 mil. Uma pergunta que não sai da cabeça das pessoas: é possível extrair o ouro sem agredir o rio? Existe um garimpo ambientalmente responsável? É o garimpo que a gente faz nas cooperativas, que a gente sempre fez. Porque o que acontece? Antigamente, você tirava o ouro do rio, queimava lá a céu aberto e aquilo contaminava por causa do mercúrio. Hoje, extrai-se o ouro e ele é processado, digamos assim, para que as pessoas entendam, num cadinho. Então, a queima desse ouro, que é onde vai o mercúrio, ela é toda feita de circuito fechado. Não vai para a atmosfera, não vai para o rio, então não contamina. Não trabalha em barranco, porque é proibido trabalhar em barranco, trabalha-se a mais de 100 metros do barranco. Então, hoje, considera-se que o garimpo é uma atividade ecologicamente sustentável, porque a gente não agride o meio ambiente, a gente não contamina rio, não derrama mercúrio no rio, não derruba árvore, então ele é sustentável hoje. Hoje que eu digo já há 20 anos, tá? Porque esse cadinho já é usado há 20 anos. O Rio Madeira é uma artéria importante para muita gente, para os garimpeiros, mas também para os ribeirinhos, né? Pescadores, indígenas também. Ao mesmo passo que você aponta esses estudos que falam disso que você acabou de relatar aqui para a gente, há também outros estudos que apontam contaminação por mercúrio no Rio Madeira também. Como é que você vê esses estudos? Primeiro, a gente tem que saber qual é o tipo de mercúrio. Porque o tipo de mercúrio usado para unir o ouro é um, o tipo de mercúrio que as rochas inábricas derramam no rio é outro, e o tipo de mercúrio que é produzido com essas rochas é totalmente diferente. Então, existe contaminação em rios que nunca houveram garimpo por rochas inábricas. Lago de Manacapuru, o Lago da Usina de Samuel, tem um alto índice de mercúrio e nunca houve garimpo lá. Então, a gente precisa saber qual é o tipo de mercúrio. E isso as pessoas não falam. Então, quando vem um laudo dizendo que foi analisado a água e que tem um alto índice de mercúrio, que esse mercúrio é do rio, mas que mercúrio que é esse? Porque existe estudo, a usina faz estudos, fez recentemente, junto com a Unir, junto com outras universidades. Existiu agora um projeto chamado Ouro Sem Mercúrio, que estudou 3 anos os rios onde tem garimpo, fez análise de águas e não tem essa contaminação. Até porque o mercúrio é um metal pesado. Se eu colocar ele aqui, ele vai para o fundo da garrafa. Então, se ele está no fundo da garrafa e eu tirar a água da superfície, ela não vai dar contaminada. Não tem como.
Então, e como o mercúrio é um metal pesado, se ele por acaso cair no rio, e ele vai pro subsolo, lá para baixo. Para isso contaminar um peixe, precisa-se que o peixe não nade, que o peixe seja um peixe subterrâneo, entendeu? Então a gente costuma dizer na nossa linguagem popular, existe muita falácia contra o garimpo, por interesses internacionais, por interesses de ONGs que a gente não consegue entender e a gente também não está aqui para julgar. Eu respeito todas as classes, eu respeito a polícia, eu respeito os órgãos ambientais, mas a gente também pede que o garimpeiro seja respeitado. Eu, como filha de garimpeiro, trabalhando na cooperativa a vida inteira e hoje fora da cooperativa, da direção da cooperativa, mas continuando sendo filha de garimpeiro e defensora da classe, a gente pede só que haja respeito e que as pessoas falem a verdade. Por quê? Porque o garimpo, ele gera emprego e renda, ele gira a economia da cidade onde ele tiver. Porto Velho tem outras coisas que dão dinheiro? Tem. Mas o garimpo é 30% do movimento das Nações Unidas, 40% de todo o movimento é o garimpo. É isso que eu ia lhe perguntar, o papel do garimpo na economia do Estado. Aí você imagina, Porto Velho tem oficinas que fabricam peças e equipamentos de garimpo para Rondônia, Pará, Amazonas, Guiana, Suriname, Colômbia. Eu esqueci de mais algum, será? Venezuela. Se o garimpo parar, essas oficinas já param, porque são fabricantes de equipamentos de garimpo, fundição para peças de garimpo. Um garimpeiro trabalhando na draga, ele tem uma família. Provavelmente a filha dele, os filhos dele estudam em escola particular. A maioria, quando vai fazer faculdade, é de medicina particular. Tem a funcionária da casa. A mulher dele vai no cabeleireiro, compra roupa, vai na estética. Compra um carro, compra uma casa. Foi feito um estudo da FEComércio, se eu não me engano, que fala que cada garimpeiro no Rio trabalhando gera 3 empregos na cidade, indireto. Para você ver o tamanho do garimpo. É muito grande, assim. As pessoas não conhecem, não sabem, mas o garimpo, ele é responsável por grande parte da economia da cidade, ainda hoje. E se a gente descer um pouquinho ali para o Baixo Madeira, para a Calha do Amazonas, ali no sul do Amazonas, o Maitá, Manicoré, Borba, a gente vai dizer para você com toda certeza que 80% da cidade é garimpo. Doutora, qual a conversa, existe um diálogo de vocês com o IBAMA, com o Ministério Público? Essas conversas, existe uma ponte ou é só Não, conflito? não porque o Ministério Público Federal não recebe, nunca recebeu os garimpeiros. Nunca recebeu. As recomendações são feitas, as resoluções são baixadas, as instruções normativas são publicadas, mas nenhuma delas com a participação ou com a oitiva dos garimpeiros, ou das cooperativas, ou da OCB, nada. Nunca houve. Você já foi retratada como símbolo de resistência por muitos e Sim, também como vilã. sim. O que você aprendeu sobre ser personagem de um debate que é tão polarizado? Olha, eu aprendi com meu pai, a duras penas e às custas de muita lágrima, que não importa o que as pessoas falem de você, o que importa é o que você é. E pode bater, não tem problema. Pode bater, o couro é grosso. Mas eu não vou deixar de defender aquilo que eu acredito, aquilo que eu sei que é verdade. Eu não vou deixar. Muitas pessoas, inclusive, falam, hoje não mais, mas até um ano e meio, 2 anos atrás, mas muitas pessoas falam que ela defende porque ela é rica, ganha por isso. Não, não é. Não é isso. Quem conhece o garimpeiro, quem conhece o garimpo, sabe a realidade. Existem, claro que existem garimpeiros que são muito bem de vida e existem outros que não. Mas, independentemente de quem são, tem o direito de ser respeitado. O garimpo é previsto na Constituição Federal. Eu já fui muito perseguida, eu já fui muito xingada, mas eu não ligo mais para isso. Não ligo mais. Mas hoje, graças a Deus, Josi, eu tenho mais pessoas me apoiando do que criticando. A gente conseguiu já reverter um pouco desse quadro. Isso é bom. Eu acredito até que demorei para vir para a rede social, porque eu vi para a rede social ano passado. É mesmo? Ano passado. Antes eu trabalhava pelo garimpo, tudo, e nunca publiquei nada. Sempre que eu aparecia em algum jornal, alguma coisa, era alguém que publicava.
Tanto que ano passado eu tinha 780 seguidores, hoje eu tenho 4.700 e pouco, e esse um ano foi só falando de garimpo, na política e tudo. E eu cresci agora, nesse um ano. Até então não era uma pessoa pública. Eu sou uma pessoa pública tem um ano e meio. E sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá. A gente vai para um breve intervalo, é rapidinho, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Olá, estamos de volta com mais esse episódio do Plenário que fala hoje sobre garimpo, um tema tão importante aqui para a nossa região. Eu converso hoje com a doutora Tânia Sena, que é especialista em garimpo, e também hoje ela é vice-presidente da Agência Reguladora, é o nome comprido, né? Agência É, Reguladora de dos Serviços serviços Públicos públicos delegados Delegados e desenvolvimento. e Desenvolvimento. Eu estava vendo o seu perfil, e vi que uma coisa interessante sobre você, que você foi candidata a vereadora, que você foi a terceira colocada no universo onde 139 mulheres disputaram a mesma vaga, né, para vereadora, e você fez quase, em sua primeira incursão na política, você Foi, fez quase 1.700 votos. exatamente. Essa sua decisão de candidatar-se a pleito público como vereadora do município de Porto Velho tem a ver com essa necessidade de levar essa discussão sobre o garimpo para o plenário de uma Câmara da política propriamente dita? Foi única e exclusivamente por isso. Porque eu entendi que tudo no mundo é política. Tudo é a política. Se a gente vive bem é a política, se a gente não vive também é as decisões as decisões da vida das pessoas, todas elas são políticas. Então, entendendo isso e vendo a necessidade, porque a bancada da bala que eles chamam tem um defensor, tem a bancada evangélica, tem a bancada do agro, existem várias bancadas, tem médicos, tem professores, todo mundo tem uma representação, e o garimpeiro não. Então eu falei, opa, peraí. Ao invés de eu estar pedindo, eu vou estar fazendo. E aí eu decidi uma semana antes, pasme, uma semana antes de acabar o prazo, Uma uma semana. semana antes eu não imaginava. Sem fazer pré-campanha, sem nem saber de nada, eu decidi que eu ia colocar meu nome à disposição. Alguém te chegou para você e te influenciou nessa decisão? Um amigo de Manaus, um amigo de Manaus, porque a cooperativa também tem área no Amazonas, ele disse, Tânia, ele já foi prefeito lá de Manacapuru, o Ângelo, 5 vezes, ele é conhecido como Figueira. Ele disse, eu queria que tu viesse candidata a vereadora aqui em Manaus. Aí eu falei, Carol, será? Carol é minha amiga. Ela falou, se tu quiser, vai ser em Porto Velho, não vai ser em Manaus. Porque em Manaus tem garimpo, tudo, mas a gente mora lá, a gente vive em Porto Velho. Então, se você tiver que sair, vai ser Porto Velho. Aí eu vim para casa, conversei com meu marido, conversei com meu pai, com alguns amigos garimpeiros, e eles falaram, não, Tânia, realmente tem razão. E aí eu decidi sair. Mas sem nada, porque quando uma pessoa decide ser candidato, participar de um pleito, colocar o nome à disposição, ele tem uma equipe, um coordenador de campanha, um líder de bairro. Eu tinha eu e mais 6 amigos. Que desafio, hein? Eu e mais 6 amigos. Pessoal, a gente acordava e eu dizia, gente, e aí, nós vamos para onde hoje? Chamado de louca, você tá louca de Mas, enfrentar Tânia, isso. você não tem uma agenda de reunião? Não, você não tem a casa de ninguém não para a gente ir? E aí foi. E aí eu fui para o Baixo Madeira, tanto que eu tenho 125 votos no Baixo Madeira. Mais votos no Baixo Madeira do que muitos vereadores, É inclusive. expressivo. Para Baixo Madeira é expressivo, para o distrito. Então, assim, eu tive apoio de amigos e, para minha surpresa, muito, muito grata também, eu tive apoio de pessoas que nunca me viram. E eu já tenho esses depoimentos. Pessoas que nunca me viram, que me viram no Instagram, que me viram na TV. Inclusive, a tia de um rapaz que trabalha comigo, do Renê, ele me falou, Tânia, eu fui pedir voto para minha tia, para uma pessoa que eu estava trabalhando, ela disse, não, eu vou votar numa menina ali que eu vi, uma mulher porreta, eu vou votar nela. Então, isso é bom. É gratificante a gente ver. É gratificante, né, Josi, a gente ver o nosso trabalho ser reconhecido.
é muito bom, Sim, de fato é. né? A gente não faz nada da vida da gente esperando aplauso, esperando. Não, mas é gostoso. É gostoso a gente ser reconhecido por aquilo que a gente faz. Tem muita gente que não sabe meu nome. Mas quando você fala daquela mulher do garimpo, todo mundo sabe que sou Todo mundo eu. sabe. Então, é bom e que seja assim. Mas que seja o garimpo representado, que seja o garimpo lembrado. E eu também não sou só garimpo. Embora eu tenha essa defesa de uma vida toda, eu sou uma pessoa capaz de fazer outras coisas. Tanto que estou hoje na administração pública, que é um desafio totalmente novo para mim. Eu vim da iniciativa privada para aprender e para somar na prefeitura, porque eu penso que um político, um administrador, um servidor público, ele não tem que fazer o serviço para aquele que votou nele. Ele tem que fazer o serviço para o bem da população. E isso era que eu queria, que eu quero e que eu sempre almejei. Se eu fosse eleita, eu sou suplente, mas se eu fosse eleita, o meu objetivo era trabalhar para a população. Não era só para o garimpeiro, não era só para quem votou em mim. Eu tenho umas ideias que são só minhas, assim, que talvez nenhum político compartilhe dela, mas eu tenho umas ideias que, para mim, né? Por exemplo, o vereador ele precisava estar na Câmara todo dia da semana para atender a população. Ou pelo menos de manhã, ou pelo menos à tarde. Vai para a rua, faz reunião, fiscaliza, ok. Mas e na hora que a população for bater na porta do gabinete, ele tem que estar lá também. Já que foi eleito pelo povo, para trabalhar pelo Exatamente. povo. Independente de Tá quem certo. seja, eleitor ou não. Eleitor ou não. Entendeu? Então, assim, a gente precisa parar de olhar só para aquele que votou na gente e olhar para a população em geral. E nessa sua função pública agora, é, como é que funciona a sua pasta? Para a gente ter uma ideia do que você trabalha, que tipo de coisa você pode trazer de melhor aqui para o município de Porto Velho. A agência de regulação, ela regula e fiscaliza todos os serviços públicos delegados do município, que é transporte público, lixo, que é os resíduos sólidos, rodoviária, estrada de ferro. Todas as concessões da prefeitura são fiscalizadas e reguladas pela agência de regulação. Então, nós temos uma ouvidoria lá na agência, por exemplo, se você está no ponto de ônibus e o ônibus não passou, ou se você deu a mão e o motorista não parou, você pode ligar ou mandar uma mensagem no WhatsApp da ouvidoria e registrar sua reclamação. Se você não foi bem atendido, se o lixo não passou na sua rua, ou se você tem uma reclamação de qualquer coisa do município, você pode entrar em contato com a ouvidoria da agência, que se não for da nossa competência, a gente vai passar para quem é e vai dar uma resposta para a população. Qual que é o objetivo da agência? Regular, fiscalizar e desenvolver. Trazer parceria público-privada para a cidade, para o município. Existem inúmeros projetos. A gente, quando está na iniciativa privada, a gente acha que como é que saem as coisas, como é que fazem. Não, agora lá dentro da administração pública a gente vê o tanto de projeto que a gente tem para o desenvolvimento de parceria público-privada no município é enorme. Tem algum projeto que você gostaria de citar aqui para gente, que foi um projeto que você, assim, ficou surpresa e de repente uma coisa vai trazer muitos benefícios aqui para Porto Velho? Olha, a agência ela foi recriada em maio e todos os diretores assumiram agora dia 1º de setembro. Então, a gente ficou nesse momento de reestruturação e tudo. Mas existe um projeto da zona portuária, que se você vê um projeto lindo, e vai trazer um desenvolvimento gigante. E vai muita gente ficar surpresa com esse projeto do desenvolvimento Ali do Cainago, aquela da zona região. portuária do município. Mas, assim, não é um projeto. E projeto não é uma coisa que sai em um mês. Sim, demora. E às vezes as pessoas não entendem. A gente projeta para 2 anos, 3 anos. A gente projeta para 8 anos. Ah, mas o prefeito não vai estar mais na gestão, mas Porto Velho vai continuar. Então, a gente pensando na população, quando a gente pensa no próximo, que a gente pensa na população, quem ganhou a eleição, ou quem está na vereança, ou quem é deputado federal ou estadual, ele não vai pensar naquele momento que ele está ali. Pensar num projeto futuro. E existem projetos futuros que demoram anos, mas que saem. É preciso que É seja dado o preciso primeiro começar. passo. Exato. É preciso começar, porque, como diz o meu pai, se você fizer, ou se você não fizer, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, a gente precisa projetar. E aí, a agência, no ano que vem, depois da metade do ano que vem, vocês vão ver muitas coisas da agência de desenvolvimento. Qual está sendo o seu maior desafio até agora? O meu maior desafio é entender a parte da administração pública, porque embora eu tenha me formado em direito, hoje eu estou licenciada da OAB, porque é incompatível.
Mas, embora eu tenha me formado em direito, existem coisas da administração pública que são muito peculiares. E a gente precisa entender de tudo. É um novo momento. É um desafio muito grande. Mas eu confesso que está sendo muito gostoso. Eu estou muito satisfeita, muito feliz. Estou trabalhando com pessoas que são extremamente experientes. Então, que já conhecem muito da administração pública. E são pessoas maravilhosas que têm me ajudado muito. A gente é muito parceiro e todo mundo se ajuda muito. Então, eu creio que essa agência ela vai fazer a diferença muito grande na cidade. E sobre esse projeto que você falava agora, o secretário executivo de turismo, Alex Palitoli, esteve aqui conosco e ele citou também esse projeto e falou assim que tudo ali vai ser redesenhado, quão bonito vai ficar. Falou também que vai levar tempo, obviamente, Claro. mas assim, muitas cidades portuárias têm essa região já ali estabelecida e a gente aqui em Porto Velho, nós somos o único município que não tem. Depois de tantos anos, a litorânea voltar a funcionar. Nossa, Isso é um projeto. eu Isso vi começou gente- lá atrás. eu Eu tô chorei. chorando. É porque eu andei de trem quando eu era criança. Eu andei. E isso é resgate da nossa história. Porto Velho tem uma história regional linda, que as nossas crianças hoje não conhecem. Porque hoje, com todo respeito aos professores e tudo, mas eu que fui aluna do professor Marcos Teixeira, do professor Emanuel, minha filha que foi aluna do Alex Paletó, a mais velha, são professores que levavam a gente para passear de trem, que levavam a gente no antigo presídio da ilha, que levava a gente lá no Forte Príncipe, entendeu? Isso é uma história, Porto Velho tem uma história linda. E ela precisa ser resgatada. E o garimpo faz parte dela. Interessante, verdade. Faz todo sentido o que você está dizendo. Faz todo sentido. Eu queria chamar um bloco, porque daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre concessão da hidrovia do Madeira. É um assunto que dá pano para as mangas. Dá uns três Uns três episódios, blocos. 3 blocos. 3 episódios é melhor, porque é muito tema para discutir. Gente, é rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Olá, estamos de volta com mais um episódio do Plenário. Eu sou Josi Gonçalves e converso hoje com especialista em garimpo, muito conhecida aqui em toda a região, doutora Tânia Sena. Doutora, vamos falar agora de concessão da hidrovia do Madeira. Eu lembro de ter visto você na audiência pública na Assembleia Legislativa em 2023, onde ali ficou lotado da classe garimpeira, porque é um assunto que interessa muito a todos eles. Enfim, já está aí, vai ser licitado. Vocês foram ouvidos? Como você vê essa concessão? Se você vê com bons olhos ou não? Quais as vantagens e quais os defeitos que está tendo essa proposta aqui para a gente? Josi, eu sou pró-desenvolvimento. Eu acho que o desenvolvimento ele precisa acontecer. Realmente ele precisa. Porém, quem já está precisa ser respeitado. Nós sofremos isso com as usinas. Ah, Tânia, você é contra a usina? Não, não sou contra a usina, não. Eu sou contra o que aconteceu com os garimpeiros. Por quê? Quando a usina chegou, em 2014, em 2008, que começaram os estudos, os garimpeiros ali já estavam. A usina fez todo um estudo, fez um plano de mitigação, viu que a usina ia afetar o garimpo, fez um projeto para readequar as dragas ou indenizar os garimpeiros que não conseguissem mais trabalhar, e nem readequou e nem indenizou. Cada um que se virou e teve que readequar seu equipamento para poder continuar trabalhando. Porque a cota subiu, mudou a correnteza, um monte de coisa. E a gente teve que se adaptar. Os garimpeiros se adaptaram, as cooperativas se adaptaram. Não veio dinheiro por parte das usinas, não veio indenização, não veio readequação, não veio nada. Quem eles tiraram das fazendas, eles indenizaram. Quem eles afetaram de moradores, eles indenizaram. E com garimpo, eles nem olharam. Disseram que fariam, disseram que seria preciso, mas não fizeram. Então, o que acontece? A mesma coisa é a concessão. Tânia, você acha que a concessão é uma coisa boa? Depende. Depende. Vamos explicar primeiro para quem está em casa o que é a concessão, como vai funcionar isso?
Na verdade, a gente nem sabe como vai funcionar. Infelizmente. Por quê? Porque tem um projeto do governo federal para privatizar as hidrovias, eu ia dizer rodovia já, ó. As hidrovias. A primeira delas é a do Rio Madeira, depois a do Tocantins, até a Foz do Amazonas, que é para ser um transporte de grãos e, em geral, pela hidrovia para o Pacífico, É porque né? hoje o grande problema da hidrovia do Madeira, a gente viu isso naquela seca, naquela estiagem severa que teve ano passado, é que ficou o nível da água ficou Muito muito baixo, baixo muito e baixo. afetou a navegação. O pessoal teve que usar a BR-319 do jeito que ela está hoje, que é uma BR só com asfalto nas pontas e um meião ali de 400 quilômetros sem asfalto, para poder levar as cargas até o Amazonas. E a ideia seria que ela fosse dragada o ano inteiro, que tivesse pelo menos um calado ali de 3,5 metros, 4 metros, para poder propiciar essa navegação segura, ser também sinalizada, aqui tem pedral, não dá para passar por aqui porque tem pedral, ter alguns postos de segurança, porque a gente também tem os piratas de madeira, né? Aqui Em até alguns pontos, quase não mais tem. para o Amazonas, No né? Amazonas tem mais. E, enfim, a grosso modo, seria isso. Só que as embarcações seriam cobradas, uma E tarifa tem por uma tonelada, taxa por né? tonelada. Parece-me que 80 centavos por tonelada para começar. Essa taxa vai variando, né? Vai aumentando com o passar do tempo. Mas pouco se discutiu essas questões com a população, pelo que eu percebi, eu só vi essa audiência pública acontecendo aqui. O que que aconteceu? Antes dessa audiência pública, agora eu não estou lembrada se foi antes ou se foi depois. Eu sei que nós fomos chamados para conversar com o pessoal da ANTAC e tudo, as cooperativas foram chamadas, e eles olharam as áreas, eles viram os requerimentos, porque embora não esteja funcionando hoje o garimpo do Baixo Madeira, tem PLG. A gente está num problema de questão ambiental, de licença ambiental, por conta de um decreto inconstitucional do O Piana, que é PLG? permissão de lavra garimpeira. Mas as áreas estão requeridas, as permissões estão outorgadas, está tudo certo. Não estão trabalhando por conta da licença ambiental e é por conta do decreto do Piana, ok? Um decreto inconstitucional, mas esse é um assunto para um outro momento. Então, nós fomos chamados lá e eles garantiram que o garimpo não ia ser mexido. O que que eles falaram? Não, quem já está vai ficar, ribeirinho não vai ser cobrado para poder atravessar, para poder navegar, existem os barcos de linha, existem os pescadores, e o nosso objetivo é fazer o desenvolvimento, mas não é mexer com ninguém. Essas coisas que a gente sempre ouve, né? Então, quando veio à tona esse assunto das hidrovias, o deputado Alan Queiroz convocou uma audiência pública. E eu soube 3 dias antes. Nossa, 3 dias muito em antes. cima, né? E aí eu comecei a convocar. Eu falei, ó, a audiência não é sobre o garimpo, mas vai afetar o garimpo. Eu preciso de todo mundo lá. Eu vi que você tem um poder de articulação muito grande, porque eu tô. 1.200 pessoas, foi um dos maiores públicos que aquela Assembleia já teve. Eu E falando em um grupo de WhatsApp. Chamando, pedindo, falando. 1.300 pessoas. Os deputados disseram, e todo mundo disse, inclusive o cerimonial, que foi um dos maiores, se não o maior público que aquela Assembleia já teve, porque ficou gente por lá de fora, porque não cabia mais. Pessoas que precisam do garimpo, ribeirinhos. Porque a gente precisa entender que onde tem um ribeirinho, onde tem uma cidade, uma comunidade ribeirinha, ali tem uma pessoa, uma família. Ela depende da plantação, ela depende do garimpo. A gente tem aí balseiros com filhos médicos do trabalho do garimpo. Aí você imagina, nós tivemos uma seca extrema, que acabou com muita plantação. Aí depois disso a gente teve uma cheia extrema, que terminou de acabar com o que tinha. E aí o garimpo acabou, e aí as pessoas vão viver de quê? Quem é que consegue viver de Bolsa Família, um salário mínimo de assistencialismo? Então a gente está tirando o dinheiro e o modo de vida e a economia das pessoas para deixar elas viverem do assistencialismo. Esse é o objetivo? Isso não é democracia. Porque a gente precisa não dar o peixe, é ensinar a pescar. Então, se a gente tem uma família que pode ter uma renda de 15, 20 mil reais, tirar essa renda dela para ela viver de 1.000?
que vai ser dessas crianças? Entendeu? E a hidrovia do Madeira afeta isso diretamente. Você é contra? Não, não sou contra nada que traga o desenvolvimento. Eu só acho que precisa respeitar. Ah, vai precisar fazer dragagem? As dragas estão aí. Ah, vai transportar, vai ter balsa de transporte? Elas também estão aí. E todo mundo sabe que uma draga e uma balsa não pode ficar na frente de uma balsa de transporte. Porque essa balsa vai afundar essa draga, vai afundar essa balsinha e não vai acontecer nada com ela. Já teve acidente. Já teve. Então, como diz o Raimundo Holanda, da Fenavega, que é uma pessoa extremamente capacitada, a navegação e o garimpo não são incompatíveis. Eles são compatíveis, desde que cada um respeite seu espaço. O garimpeiro não pode trabalhar no canal de navegação. E quem navega não pode navegar fora do canal. Tá tudo certo. É compatível, tá tudo bem. Então, é para vir, que venha, mas que venha se respeitando quem já está. Vocês estão no escuro, há muitos pontos de interrogação. Muitos. Tá no escuro, todo mundo está no escuro. E nesse momento, só quem pode fazer alguma coisa são os parlamentares. Porque o projeto já foi aprovado, falta só licitar. Para ver quem vai ser. Vai ser exatamente como foi a nova 364. Quando for divulgado, já está licitado. Hoje, quem são os parlamentares, tanto em nível local como também federal, que abraçaram essa causa, que de repente podem verificar de perto, acompanhar essa situação e trazer luz sobre o assunto? Eu só vi, até agora eu posso estar errada, mas eu só vi o Fernando Máximo falar da hidrovia do Madeira. Ele falou mesmo. Eu só vi ele na Câmara. E aqui em Porto Velho, Alex Redano, Alan Queiroz, Pedro Fernandes, deputado. No dia que teve audiência lá, todos eles estavam favoráveis ao garimpo, falando bem e questionando essas questões da hidrovia. A deputada doutora Thaís também estava. Mas, assim, quem tomou a iniciativa, Alan Queiroz, Alex Redano. E na Câmara só vi o Fernando Máximo. Não vi outro. Posso que me perdoe se eu estiver errada, mas eu não vi. Há um temor da classe que, de repente, eles sejam impossibilitados de... Sempre. Nós já estamos, eles já estão. Porque hoje não tem licença para trabalhar por conta desse decreto do Piana. O que aconteceu? Foi feito o licenciamento, as áreas estavam livres, foram requeridas, foi feito o licenciamento, todo mundo trabalhou. 5 anos depois, quando se renova a licença, às vezes de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos, não posso mais renovar, porque tem um decreto de 91 que proíbe o garimpo. Mas estava licenciado até ontem. Pois é, mas agora não está mais. Aí você pega um investimento que foi feito, uma draga que foi construída, uma balsa que foi construída, vai fazer o que com ela? Porque balsa, você só é balsa. Ela só fica flutuando. Uma pergunta. Desculpa lhe interromper, mas é o que me ocorreu agora e eu nem tinha colocado aqui nos meus apontamentos. Qual a sua opinião sobre essas operações, e isso é muito polêmico, que queimam as balsas, as dragas? Essas dragas são licenciadas, não são licenciadas? Como é que é? A minha opinião pessoal, que isso é um crime. E que essas operações dessa forma são arbitrárias. Veja bem, eu sou a favor da fiscalização. Até porque, se não houver fiscalização, não tem cooperativa. Porque entre uma pessoa trabalhar sem pagar e trabalhar pagando a cooperativa, ela vai querer trabalhar sem pagar. Então, eu, enquanto dirigente de cooperativa, 16 anos que fui, sou a favor da fiscalização. Inclusive, a gente apoia a fiscalização, apoiava. Se tivesse dragas e balsas trabalhando fora da área, a gente tem obrigação de denunciar, é obrigação. Mas, dessa forma, é arbitrário. Porque a lei fala que você pode destruir o equipamento que for pego trabalhando para evitar que ele continue cometendo crime se você não conseguir tirar ele do local. Essas operações nem pegou trabalhando, nem é impossível tirar do local e nem respeitou o devido processo legal. Porque você queimar equipamento parado na beira é ilegal. Não respeita. Não tem relatório, não tem assinatura de responsáveis nesses relatórios com laudo, com avaliação dos bens apreendidos e destruídos, não tem nada. Tem só pessoas que chegam e queimam. E eu não estou aqui falando mal do IBAMA, da Polícia Federal, eu não estou. Eu respeito todo mundo, mas eu acho que o garimpeiro também precisa de respeito. É para fiscalizar? Fiscaliza do jeito certo.
É isso que eu defendo, que seja fiscalizado. Isso é uma opinião pessoal minha, que seja fiscalizado do jeito certo, mas que seja fiscalizado sim. Tá trabalhando, essa draga não tem documento da Marinha, multa, embarga, respeita o devido processo legal. A pessoa realmente está toda errada, dá perdimento daquele equipamento, aí você pega aquele equipamento, transforma num flutuante, transforma num local de fiscalização, porque quando você pega aí mais de 1.000 equipamentos que foram queimados, são mais de 1.000 famílias que deixam de ser atendidas. Por quê? Porque dentro desses equipamentos tem fogão, geladeira, cama, alimento, televisão, freezer. E é tudo queimado junto. E sem contar que contamina o meio ambiente. Quer dizer que, em nome de defender o meio ambiente, eles contaminam o meio ambiente, isso é um contrassenso. Inclusive, você falou uma coisa interessante. Eu sei que a gente já está estendendo um pouquinho o prazo, mas eu queria falar sobre isso. Sobre utilizar esse equipamento apreendido para o bem comum. Sim. Já pensou, de repente, a gente estava conversando antes, eu sei que tem mais lá para o Amazonas, não tanto aqui em Rondônia, mas esses piratas de madeira, como se auto-intitulam, eu nem gosto, porque glamoriza muito a função deles, mas se você tiver uma balsa que você transforme isso num aparato de segurança pública, que coloque lá pessoas da polícia. Não sei, nem isso, Josi. Vamos sair do garimpo, vamos ali pro garimpo de sequeiro. Retroescavadeira, que eu nem sei direito o nome daqueles, mas PC, retroescavadeira, avião, caminhonete. Olha o tanto de agricultor familiar que poderia ser atendido com aqueles equipamentos. Você imagina? Aí chega e queima. Não tem como dizer que não dá para tirar daquele local, porque se ele chegou naquele local, ele sai daquele local, minha gente. É só pensar. Então, em nome de proteger o meio ambiente, você não pode destruir o meio ambiente. Respeite o devido processo legal, multe, embargue, prenda se for o caso, que não é, mas se for, prenda. Multe, embargue, respeite o devido processo legal, a pessoa está errada, então dá o perdimento que a lei prevê. Mas você não pega uma draga, uma balsa que está licenciada pela Marinha para navegar porque elas estavam e não queima. Porque aí é arbitrário. De fato. Entendeu? A gente, infelizmente, está chegando no finalzinho do nosso podcast. Queria só finalizar agradecendo você, né, por ter destinado esse tempo seu, que eu sei que sua vida é muito corrida, né? Nessa função pública agora eu sei que é uma pasta ali muito sensível, Sim. né? Mas antes eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão fora da Amazônia, para elas tentarem entender o que é viver aqui dentro, né? Que não é fácil, só quem está aqui sabe. É porque a Amazônia é conhecida como o pulmão do mundo, né? Então a gente precisa entender, quem não está aqui, e no mundo, a gente precisa entender que, embora a Amazônia seja o pulmão do mundo, a Amazônia é um lugar de pessoas que precisam viver, comer, sobreviver, gerar emprego, gerar renda. Então a gente precisa ser respeitado como pessoa, a gente precisa respeitar a floresta, a gente precisa respeitar o ambiente, mas a gente também precisa que os nossos garimpeiros, agropecuaristas, agricultores familiares, as nossas empresas, as nossas indústrias também sejam respeitadas. E eu acredito no desenvolvimento, eu acredito que dá para todo mundo conviver bem, cada um no seu lugar. Tânia, eu agradeço muito a você por compartilhar a sua história aqui conosco, o seu olhar sobre um tema que muitas vezes é tratado muito ali na superfície, né? E o plenário é isso, ele é aberto para ouvir vozes diversas, e a sua é uma dessas vozes, e estamos muito gratos pela sua participação. Quando quiser voltar, as portas Eu que agradeço. Eu agradeço demais. Eu estou aberta, se precisar de mim, se quiser conversar mais, se tiver mais dúvida, eu estou à disposição. E é sempre um prazer para mim falar daquilo que eu vivo, que eu vivi a vida inteira e que eu conheço. Obrigada. Valeu, você vai voltar aqui com certeza outras vezes. É isso, gente, o plenário de hoje está acabando. Você pode ver esse episódio nas redes do Plenário e também do Rondônia ao Vivo, no YouTube do Plenário e no YouTube do Rondônia ao Vivo. Até o próximo episódio.